Chegou a hora do grande debate. Começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência, é bom deixar claro, e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Roda a vinheta. Então, participam comigo do grande debate a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Um ótimo dia para vocês, uma boa semana. E o domingo, foi de manifestações no país a favor e contra o governo de Jair Bolsonaro. Em Brasília, o presidente encontrou apoiadores na esplanada dos ministérios. Tem imagens aí para vocês. Em São Paulo, atos de grupos opostos se encontraram na Avenida Paulista. Teve confronto aqui na Avenida Paulista. E aí eu pergunto para vocês, a partir destas imagens, qual o recado dessas últimas manifestações de rua no Brasil? Então eu começo com os argumentos iniciais do Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Nós estamos vivendo um momento de país muito complicado e eu vou dizer para vocês, de coração aberto, com a cabeça absolutamente tranquila, que vejo com bastante preocupação que atos dessa monta, atos de multidão, possam sofrer com esses pequenos estopins grandes catástrofes. É da história da humanidade, principalmente da história ocidental, ou seja, da Europa para cá. Nem vou entrar na questão mais asiática, mais do extremo Oriente, porque nós não temos tanto acesso àquele tipo de jornalismo e nem mesmo aquele nível de informações. Mas é da nossa história que grandes reuniões devem ser pacíficas. Não pode haver nenhum tipo de intenção provocativa, porque senão a multidão ela é inflamável, absurdamente inflamável. Ontem tivemos cenas grotescas, infelizes, provocações. Vimos a CNN cobriu ao vivo e depois ouviu a própria polícia militar sobre quem que ligou, quem acendeu esse fósforo do pavio. E isso não é bom. Não cabe a crítica aos favoráveis ou aos contrários a Bolsonaro. Eu acho que é necessário, e creio que nisso a Gisele vai concordar comigo, que toda manifestação seja pacífica. Toda manifestação é fundamental numa democracia. Há algo positivo? Há, evidentemente. O grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro, presidente legítimo da República, gosto de reafirmar isso porque ele foi eleito pelo voto popular. Esse grupo estava cantando sozinho nas ruas e já estávamos achando que, graças ao vazio das ruas, os ecos desse pequeno grupo eram uma multidão. Ontem vimos que não é assim. Acho imprudente que grupos se reúnam num momento em que somos o pico da pandemia, na verdade, o local central com o maior número de novos casos e de mortes diariamente. Não é o momento disso, mas o povo está indo à rua, o povo está se manifestando. Infelizmente, ontem, com violência, atos de violência, creio que iremos analisar aqui de onde nasceu ou de onde não nasceu esse pequeno fósforo que foi aceso, mas é fundamental e é preciso deixar claro, todos os atos são democráticos, só não pode haver violência, nem dos manifestantes e nem iniciada pelo poder público. Ok, Tiago, obrigado por enquanto. Gisele Soares, os seus argumentos iniciais. Bom dia. Bom dia. Exatamente, Tiago, concordamos nesse ponto. Liberdade de manifestação pacífica sempre. Somos uma democracia jovem, uma democracia que aprende a exercer justamente esses atos de cidadania. Então, estamos indo às ruas, estamos nos manifestando. O que é preciso, sim, ser contido são os excessos. E quem tem que fazer essa contenção é justamente o poder público, são então as polícias. Então, a polícia não é uma força repressora, a polícia é uma força protetora e ela precisa agir para proteger as pessoas, para garantir que as manifestações sejam pacíficas. Então, tivemos nas últimas 7 semanas ou nos últimos 7 fins de semana
manifestações absolutamente pacíficas de pessoas, na sua maioria, vestidas de verde e amarelo, muitas pessoas com bandeiras do Brasil, pessoas diversas, homens, mulheres, crianças, idosos, que vieram então se manifestar em Brasília, em São Paulo, no sul do país. Essas manifestações, por vezes a pé, por vezes de carro. Houve críticas com relação a faixas que foram ostentadas em algumas dessas manifestações que traziam fora a STF ou que traziam fora algum tipo de político destinatário específico dessas críticas. Houve críticas também a faixas que traziam AI-5 ou pediam intervenção militar, mas não houve em nenhum momento dessas manifestações atuação da polícia, confrontos diretos, vias de fato. Ontem, à exceção, houve então esse grupo organizado, essa manifestação organizada por torcidas organizadas de futebol, que então vieram para justamente fazer um contraponto às manifestações pró-governo que vinham tomando as ruas nos últimos fins de semana. Precisamos analisar situações iguais de forma igual, situações desiguais de forma desigual. É essa a minha proposta aqui, Tiago, para nós debatermos hoje sobre esse aspecto, essas manifestações que são muito importantes. Bom, independentemente disso, ambas as partes têm direito de se manifestar nas ruas. Agora, o que a gente percebe, como a própria Gisele citou, Tiago, é de que víamos em semanas em que havia apenas um grupo nas ruas e agora esse grupo dividindo o espaço também com pessoas que não apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações, já neste momento, refletem a divisão do país? E eu lanço, então, esse primeiro tema a vocês. Tiago. Não há uma divisão, claro, né? Existem dois lados, mas uma divisão pressupõe quase de forma igualitária metades. Né? O Brasil tem 30% de apoio do presidente Jair Bolsonaro para o presidente, com 70% sendo contrários a isso. Então, não há uma divisão naquilo que, dentro de um proselitismo político, ou seja, dentro da arte de convencer pela palavra, nós poderíamos ter como elementar e fundamental. O que existe havia uma minoria barulhenta de 30%, são pesquisas inclusive registradas, pesquisas cientificamente realizadas, que demonstram que 30% apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Havia um silêncio daqueles que estão indignados, que são contrários ao presidente e à sua gestão, principalmente a gestão no meio da pandemia e esse flerte com as direitas ultranacionalistas, as direitas que quase fazem a curva, se encontram lá com a extrema esquerda, né? Do outro lado da curva da ignorância. Agora, a Gisele colocou um ponto muito interessante que foi revelado ontem. Eu fiquei muito chateado, eu não sou uma pessoa de posições absolutamente delicadas, eu fiquei, não chateado, eu fiquei revoltado, porque a polícia, de fato, ela é protetiva aos brancos na frente da Fiesp, porque ela é repressiva aos negros na frente do MASP. Ela, de fato, é protetiva à classe média e aos riquinhos na frente da Fiesp. E eu poderia tranquilamente me enquadrar nesse grupo. Eu faço a crítica porque eu quero que os dois lados sejam tratados de forma igual. A CNN ontem mostrou ao vivo, quando um manifestante apresenta uma bandeira absolutamente, chegaremos a esse ponto, absolutamente ligada historicamente a momentos terríveis dessa história. Nós vimos quando uma figura quase cinematográfica, com a bandeira dos Estados Unidos no rosto, vai com um bastão de beisebol ameaçar os manifestantes na frente do MASP, e ela é abraçada e levada pela polícia militar. Excessos, Tiago, precisam ser contidos de todos os lados. Mas, Gisele, a gente tem que tomar cuidado. Excesso, numa situação normal, é uma coisa. O estopim, quando nós estamos falando de multidão, o excesso só pode ser analisado pelo estopim. E o estopim é muito claro.
Tiago, vamos ouvir então a opinião da Gisele. Gisele destacando algumas falas. Primeiro, o Tiago dizendo que não há divisão porque os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro representam hoje 30% do país. E essa questão também que eu gostaria de saber de você, a sua opinião sobre o trabalho da Polícia Militar naquele momento, em que o Tiago cita que houve uma proteção das pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e uma repressão contra aquelas que são contra o presidente Jair Bolsonaro. Os seus argumentos, por favor. É justamente nesse ponto que eu discordo do Tiago, acho que é o contrário. A Polícia Militar tem uma atuação única. O que muda são justamente os comportamentos provocativos de uns e de outros manifestantes, pouco importando qual é a bandeira que eles levantam. Então, é preciso que sejam contidos os excessos. Não me agrada muito justamente essa dicotomia de que pessoas brancas estariam se manifestando de um lado e pessoas negras de outro. É só ver o vídeo, Houve Gisele. realmente uma divisão de cores, e essa divisão de cores ela é muito simbólica, mas nas imagens que eu vi foram justamente 7 finais de semana com idosos, crianças, mulheres, homens vestidos de verde e amarelo, com bandeiras, sem intercorrência policial. E ontem, em contraponto, uma manifestação organizada, sabidamente organizada, por torcidas organizadas de futebol, torcidas essas que já foram objeto, inclusive, de termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal, porque consideradas nocivas à sociedade, Estadual, porque Gisele, incitam a violência. Desculpa, estadual, exatamente, obrigada. Porque incitam a violência. E as imagens que vi ontem eram homens, predominantemente homens jovens, de preto, andando em linha, marchando mesmo em direção à Avenida Paulista, de um local para outro da Avenida Paulista, gritando palavras de ordem, claramente num comportamento de incitação de violência. Então, Gisele, vamos tomar 2 fotos. Você que gosta dessas pesquisas, Tiago, que eu não confio em pesquisa, eu desconfio das pesquisas. Não, sim, e discordo desses 30%, 70%. O pessoal no Brasil confia em pesquisa só quando é favorável. As pesquisas têm um histórico de errarem muito. Então, vamos fazer uma proposta. Que histórico? Que histórico, Gisele? Não, Tiago, deixa a Gisele terminar, por favor. De intenção de votos, e depois, quando há, então, o resultado das eleições, as pesquisas traziam situações de intenção de voto muito discrepantes do resultado das eleições. Mas a minha proposta para esses institutos de pesquisa seria justamente essa. Vamos pegar 2 fotografias, uma das últimas manifestações realizadas com as pessoas que participavam dessas manifestações, descritas como eu fiz agora, e uma das manifestações das pessoas ontem, desses homens vestidos de preto, marchando em direção para o confronto. Vamos mostrar essas imagens às pessoas e perguntar qual dessas 2 imagens reflete melhor valores democráticos. Eu duvido que homens vestidos de preto, que são advindos de torcidas organizadas, que têm essa associação criminosa, isso dito pelo Ministério Público, não por mim, eu duvido que as pessoas, então, entendam que essa imagem reflete melhor a democracia brasileira do que famílias vestidas de verde e amarelo. Não é possível. A Polícia Militar precisa agir nos 2 casos, nos 2 sentidos, de forma igual. Mas a repressão tem que acontecer onde há incitação de violência. Onde não há incitação de violência, não tem sentido a polícia agir. E, de novo, a polícia é para a proteção dos 2, inclusive dos manifestantes violentos, contra eles mesmos, porque essa violência faz mal a todos. Ok, Gisele. Tiago, eu percebi você balançando a cabeça durante todo o tempo aí da fala da Gisele, e agora então o espaço para que você argumente. Porque minha querida amiga deve estar em outro mundo. A marcha que foi feita, não havia ninguém do outro lado, porque as pessoas saíram da Avenida Paulista e estavam indo para o MASP. Foi muito antes do pessoal da família e dos bons costumes, não que a família seja ruim nem os bons costumes, é que é uma linha política de trevas na história do Brasil, não as instituições, família. Você levaria seu filho em qual das 2 manifestações, Sem Thiago? dúvida nenhuma nas 2, desde que uma cidadã branca, se dizendo patriota, com a cara escondida pela bandeira americana, andando com um taco de beisebol, uma arma branca, não fosse abraçada pelos policiais. Que fatos foram esses que foram vistos ontem? Que fatos foram esses? Vamos, de novo, destilar preconceitos. A história do Brasil é a história do preconceito branco. A história do preconceito que olha para fatos e os deturpa.
Vamos deixar uma coisa clara. A marcha dos torcedores de futebol era numa Avenida Paulista ainda vazia. Eles estavam indo até o MASP. No MASP eles pararam e ficaram de frente ao MASP. As pessoas apoiadoras do Bolsonaro, legitimamente apoiadoras, pararam na frente da Fiesp. A Polícia Militar, como é comum, fez um cordão de isolamento. Um manifestante puxa a bandeira do setor direita da Ucrânia. Começa uma confusão. Imediatamente, ela é dissuadida. Uma senhora, essa figura cinematograficamente porca, vai até aonde estão os manifestantes que estão parados na frente da PM. Parados na frente da PM. E ela ameaça as pessoas com um taco de beisebol. O que o PM faz? E vamos parar de ver só fotografia. Imagine um rapaz negro com a camisa do Corinthians, com um taco de beisebol na mão. Como que a PM o trataria? Ora bolas! Então, vamos ver os fatos. Eu vou propor aqui pacificação, mas analisar de formas diferentes as cores, as condutas, porque há uma história aí atrás. Destilar o ódio às torcidas, haviam meninas e haviam centenas de meninas, de mulheres naquele grupo vestido de preto. Vamos nos lembrar que o preto já foi utilizado várias vezes no Brasil, muito inclusive na época de Collor, na época do impeachment. As roupas eram pretas e as caras eram pintadas. Então, o fato, a CNN aqui, aconteceu na frente da CNN. A CNN mostrou ao vivo ontem. As cores, elas são muito simbólicas, Thiago, mas a gente tem que tomar cuidado para não inflamar, mas ainda fugir justamente do foco do debate e acabar fomentando ainda mais essa dicotomia, trazendo para o debate justamente essa questão da divisão como é que a gente pode falar de paz quando um lado recebe bombas e do outro recebe abraço? Tiago, eu estou falando de crítica. Eu sou favorável à paz, você sabe disso. E essa crítica é uma crítica enviesada, porque é uma crítica à polícia, coloca a polícia numa situação de repressão quando ela vem para proteger, e a polícia tem que agir indistintamente com todas as pessoas. Somos pessoas. De todas as cores, de todas as ideologias, somos pessoas. Vamos preservar os direitos das pessoas, direitos a manifestações pacíficas. O brasileiro está aprendendo a se manifestar. Então, precisamos continuar aprendendo essa caminhada com manifestações pacíficas, sem excessos, sem provocações. Há, inclusive, uma legislação que determina que, havendo uma manifestação já avisada, já organizada e informada ao poder público, outra manifestação não deverá ocorrer no mesmo local, justamente para evitar esse tipo de conflito, esse tipo de confronto. Então, é preciso agora que haja uma atuação repressiva e paralelamente pedagógica para que as pessoas todas que querem se manifestar possam se manifestar pacificamente. A violência tem que ser combatida de todas as pessoas, independentemente da cor, independentemente do credo, exatamente, independentemente da idade. Nós precisamos reprimir os excessos, a violência e preservar o direito de manifestação para a gente não perder essa liberdade, que é muito importante. Gisele, eu aproveito só para fazer uma pergunta, eu já devolvo para você. Tiago, Gisele, você falou muito em provocações, mas você acredita que a provocação tenha partido de um dos lados? Provocações e manifestações com múltiplas pessoas, elas ocorrem aos montes. Então, houve ali uma capilaridade, houve realmente pequenos desentendimentos, alguns que foram dissuadidos, outros que ocorreram. Então, é impossível, como disse o Tiago, se você tem dois grupos de pessoas antagônicos num mesmo espaço, obviamente, muitas provocações ocorrerão ao mesmo tempo, algumas serão captadas por câmeras de filmagem, outras não. Algumas dessas serão dissuadidas pelos próprios manifestantes que ali estão, que pretendem dissuadir essas manifestações e manter
pacificamente, mas tem outras pessoas que realmente vão para a manifestação para macular a nossa liberdade. E essas pessoas, independentemente de que lado estão, essas é que precisam ser contidas, precisam ser investigadas, precisam ser processadas e, eventualmente, condenadas criminalmente pelos excessos que cometem. O que nós não podemos é condenar as manifestações porque pessoas de um lado ou de outro cometeram excessos. Esses excessos são previsíveis, por isso mesmo, é preciso que o poder público organize, permita que todos se manifestem nas ruas, mas não no mesmo local ou em local muito próximo, porque aí realmente as confusões irão acontecer. Isso é impossível de impedir. Ok, Gisele. A Gisele acabou de dizer, Tiago, que não é possível, não se deve punir o geral, né, por conta de algumas situações ali à parte. Isso converge com o que você estava trazendo? Sua opinião? Absolutamente. É convergente. O ponto é que eu vou um pouco além. Vamos lá, eu e a Gisele concordamos. As manifestações são livres. Pacíficas. Se pacíficas. Calma, eu vou chegar lá. Isso. Primeiro, são livres. Desculpa. Imagina, querido. Segundo, são pacíficas, ok? Se forem dicotômicas, se houverem posições distintas, a democracia aplaude uma situação como essa. Ok. O ponto que eu coloquei é um ponto histórico. Não é uma crítica ao soldado da Polícia Militar, que recebe ordens. Porque a Gisele colocou aqui um ponto e ela se esqueceu de um outro. Foi a manifestação do chefe da Polícia Militar, dizendo que as provocações foram iniciadas pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. Ponto. O problema é o estopim. Então, nas próximas manifestações, a PM deve ficar atenta para que esse pavio seja imediatamente apagado. E a história de ontem nos mostra que esse pavio foi aceso pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. Palavras de quem? Da PM. O ponto que eu coloco é um ponto histórico. É um ponto histórico. As pessoas vestidas de preto, os contrários a Bolsonaro, foram tratados com bombas, gás lacrimogênio. Porque incitaram violência, Não, senhora Gisele, eles reagiram à ameaça de uma mulher que foi abraçada pela PM. Ela deveria estar presa. Ela estava portando arma branca com intenção hostil contra uma manifestação que era até então pacífica. É esse o ponto que coloco. Então, nós precisamos aprender a história do Brasil. Vejam as cores das pessoas. Porque, de fato, é infeliz. Porque eu não fico apenas triste porque o negro é tratado de forma absolutamente diferente do branco rico. O problema é a autofagia dessa negritude. Porque o policial que agride o negro é negro. É a covardia das covardias. E é isso que nós precisamos debater a sério, com fatos e com números. Porque é covarde. Não só covarde porque é um agressor armado contra alguém desarmado, em regra. Mas o negro atacando o negro por ordens dos brancos. Isso é abominável. Estados Unidos está em polvorosa. Esmagaram o pescoço de um rapaz negro. Exatamente, um exemplo muito ruim que não deve ser seguido nem tomado, por exemplo, aqui no Brasil. Muito ruim. Não a situação das manifestações, de novo, mas esses excessos cometidos. Esses excessos cometidos. Ok, aos dois. Nós questionamos, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública sobre esses objetos que vocês citaram. Pedras, pedaços de pau, tacos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esses objetos não são considerados armas brancas enquanto não forem utilizados. Exato. Essa foi a informação só para a gente atualizar neste tema. Estão errados. Se for usado para ameaça, já é considerado arma branca. Agora a gente vai com mais um tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, afirmou num comentário pessoal que, abre aspas, os bolsonaristas odeiam a democracia e pretendem instaurar uma desprezível e abjeta ditadura no país. Fecha aspas. As declarações privadas de Celso de Mello podem provocar aí mais instabilidade entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal. É
essa questão que eu passo para vocês agora, começando então pela Gisele. Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, esses constantes vazamentos incomodam bastante, porque nesse caso, inclusive, houve uma invasão da privacidade do ministro, que trocava então mensagens e fazia comentários pessoais. Porém, vindo a público uma informação como essa, a exemplo do vídeo que também veio a público e que gerou uma série de consequências aos ministros pelas palavras proferidas naquela reunião. Então, também neste caso, há uma grande mácula à biografia do ministro, porque justamente demonstra que o ministro não está apto a agir com imparcialidade no tocante ao julgamento ou à condução de processos que envolvam o governo federal. Isso porque ele manifesta, então, uma posição, faz uma manifestação muito característica, muito bem posicionada contra o governo, inclusive falando em ditadura. O que eu fico me perguntando a todo momento, todas as vezes que vejo esse tipo de afirmação, é quais são os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu e retomando por memória esses 2 meses de debates em que fomos sucessivas vezes interrompidos por falas do presidente, muitas vezes perdemos inclusive o tempo do debate. Em todas essas manifestações, o presidente, com sua maneira de se comunicar, ele sempre fala em democracia, ele sempre fala em harmonia, ele assumiu a presidência, reduziu os ministérios, trouxe ministros técnicos a pastas, fazendo um trabalho maravilhoso, dando um verdadeiro show realmente ali de condução. O ministro da Infraestrutura é um deles, a ministra Tereza Cristina, que eu gosto de exaltar sempre, porque estamos abastecidos durante a pandemia, diferente de muitos países da Europa. Então, seguimos nessa situação de enfrentamento à pandemia de uma forma bastante contida. Somos o segundo maior país com maior casos, mas também o segundo com maior número de recuperados. Então, com todos os nossos problemas internos, contamos com os nossos ministros e seguimos adiante no enfrentamento à pandemia. E justamente um ministro do STF, num momento em que há justamente toda essa atenção voltada para o STF por conta das decisões recentes, ele então faz uma manifestação dessa bastante infeliz e compromete justamente a sua atuação nos casos que envolvam o presidente da República por uma parcialidade que fica demonstrada nessas mensagens vazadas. Tiago, você olha para essa parcialidade citada pela Gisele e eu gostaria de saber a sua opinião também sobre esse trabalho que ela citou aí dos ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro. A palavra é sua. Obrigado, querido. Eu estou tentando voltar aqui para a terra, depois dos argumentos da Gisele, porque, deixa eu ver se eu entendi. O governo tem feito um trabalho maravilhoso na pandemia. O governo tem feito um bom trabalho, Gisele, desde o começo da... É o seu ponto de vista. Nós já perdemos 2 ministros da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro comprou milhões de reais num remédio que agora, sabe-se, não funciona. E ele é acusado de ditadura sem nunca ter falado em ditadura. Não sabe se funciona, não sabia se funciona e agora se sabe que não funciona. O ministro da Justiça dele saiu dizendo que ele cometeu crimes. Os ministros estão fazendo um trabalho maravilhoso, eu estou vendo, na educação, nas relações exteriores. O Paulo Guedes está conseguindo implementar sua agenda liberal. Quer dizer, não, né? Porque não dá para vender tudo, o Estado ainda é importante. Então, assim, tudo bem, eu respeito o seu ponto de vista. Agora, o problema é nós analisarmos os números como nós queremos. O Brasil é o maior número de infectados. Hoje, ok, é um número absoluto. Maior. Não, o maior número, eu digo ontem. Eu estava falando de ontem, certo? Nos tornamos o pico da pandemia. E também temos o maior número absoluto de pessoas que já se curaram. Isso. Ok. Só que para cada 100 mil habitantes, nós somos os campeões do mundo. Esse é o número que tem que ser analisado. É isso que mostra que o governo foi um verdadeiro fracasso. Bom, é só ver os jornais estrangeiros, né? Os comunistas da Angela Merkel, da direita alemã, ver os ingleses, o que estão falando de nós, ver o que os americanos estão falando de nós.
Então, desculpem, o Jair Bolsonaro está sendo pintado como se fosse Pedro II, como se fosse Juscelino Kubitschek, gente. Esses países têm problemas internos muito grandes Sem também dúvida. para fazer esse tipo de crítica. Claro, sem dúvida. Mas a minha perfeito. colocação é justamente essa, Tiago. O que me incomoda é falar a todo momento e vincular o presidente à ditadura quando ele faz comentários justamente no sentido contrário e seus ministros generais também a todo momento se manifestam, inclusive o vice-presidente ontem dizendo não há a menor possibilidade de golpe militar, não há. E as pessoas seguem insistindo nisso, até o ministro do STF falando uma coisa dessa. Gisele, É isso que me incomoda. Desculpa te interromper. Não, imagina, querida, não. Então, acho que é importante isso. O ponto é o seguinte, o ministro Celso falou dos bolsonaristas. Os bolsonaristas que estão com faixas pedindo AI-5, eles querem exatamente o que o ministro Celso disse. Não impede o ministro Celso para nada. Pedindo golpe militar, os bolsonaristas pedindo... Vamos dar nome aos bois? Quem está na frente do presidente da República são os bolsonaristas, ok? São bolsonaristas, ok? Eles estão, historicamente, nos últimos meses, com faixas pedindo fechamento do Congresso, retorno do AI-5, pregando ódio às esquerdas. O que eles querem, Gisele? Não é o presidente Jair Bolsonaro que o ministro está falando. O ministro falou sobre o que os bolsonaristas estavam pedindo. Tanto que todo mundo tentou afastar a figura do presidente da República desses seus agitadores profissionais. Tanto que o presidente disse, olha, eu só fui na manifestação. O ministro Celso, em momento nenhum, falou do Jair Bolsonaro. Nesse aspecto. Ele falou dos sendo imparcial, bolsonaristas. Que não tem pessoalidade nenhuma e que ele fará... Gisele, não então, interprete o direito para proteger o presidente, eu não estou falando disso. Estou falando que são as palavras do ministro Celso. E ele domina as palavras como poucas pessoas da nossa área. Sim. Ele falou os bolsonaristas. Os bolsonaristas querem? Querem. Vocês têm dúvida alguma? A gente pode mostrar as faixas, a gente pode mostrar as idas e vindas, o presidente da República negando estar em sintonia com os bolsonaristas na sua frente. O ministro Celso falou dos bolsonaristas, não falou de o presidente Jair Bolsonaro tem intenções macabras constitucionais. Não falou isso. Ok, Ora Thiago. bolas. Opa. Gisele, ele falou inclusive aí de agitadores profissionais. O Thiago acabou de usar esse termo e é com esse termo que eu passo a palavra para você. Agitadores profissionais. Pois é, agitadores profissionais que cometem excessos em todos os lados devem ser, sim, objeto de investigação. De ambos os lados. E de punição, exatamente. Ontem, inclusive, a manifestação de São Paulo foi organizada por torcidas de futebol organizadas. Então, é preciso que haja, e eu estou esperando, inclusive, que haja a instauração de inquéritos policiais para que haja essa investigação de quem foram as pessoas que fizeram essa organização, se houve qualquer tipo de incitação de violência, se haverá, a exemplo das 29 buscas e apreensões que vimos lá no inquérito policial das fake news, se haverá também medidas de busca e apreensão que serão necessárias para fazer essa verificação de quem foram essas pessoas que organizaram essa manifestação. Dos dois lados também, né? Exato. As 29 da fake news já houve, dos bolsonaristas, justamente, das pessoas, dos apoiadores. Estou falando da senhora armada. Também. Ah, então e beleza, desses todos de ontem, vamos aguardar se haverá, inclusive, quebra de sigilo fiscal e de sigilo bancário de possíveis empresários que estivessem envolvidos justamente nessas organizações das manifestações de ontem, se há indícios de crimes. Então, é preciso tratar todos de forma igual e as desigualdades na medida da sua desigualdade para que a gente não faça comparações de coisas diferentes e acabe cometendo injustiças. Então, é uma manifestação, de novo, privada, que foi vazada, mas, uma vez tornada pública, expõe realmente o ministro
Celso de Mello expõe a sua manifestação e me chama a atenção que haja justamente essas palavras tão duras quando o governo federal fala a todo momento e os seus ministros, especialmente, notadamente os generais, que incomodam muito, porque a presença de generais no governo é que traz justamente esse falso discurso de que os generais lá estariam preparando um golpe militar. Concordo Eles a todo momento declaram que não haverá golpe, que não é essa a intenção. Eles querem ajudar, contribuir, construir um país melhor. Aproveitando então sua fala, Gisele, eu trago para vocês a frase então do ministro Celso de Mello. Abre aspas, pretendem instaurar uma desprezível e abjeta ditadura. Tiago, exatamente sobre esta frase, eu gostaria de saber os argumentos de vocês, aproveitando então este incômodo que a Gisele cita sempre que há generais no poder. Bom, o incômodo não é injustificado, né? Eu nasci sob a égide de uma ditadura militar. A Gisele também. Eu não, que eu sou bem mais nova que você. Brincadeira. Também. Bom, vamos lá. Nós nascemos sob a égide de uma ditadura militar. Sim. Todos os direitos cassados, imprensa silenciada, etc. Esse medo existe ainda. E já falei aqui várias vezes, a Gisele e os telespectadores são minhas testemunhas. Eu acredito piamente que as armadas entenderam seu lugar na história. Elas servem ao país, servem bem ao país e devem continuar servindo. Não importa se na sua situação imediata ou nem imediata de atuação. Elas servem e tem muita gente boa, tem muita gente legal nas armadas. Fato. Fato. O problema é que as palavras estúpidas nunca saíram dos generais. Saíram do tenente, expulso do exército, por planejar terrorismo contra o próprio exército. No caso, o tenente que depois se tornou capitão, porque é comum que, quando você está num posto, você, quando é aposentado propositadamente, você suba para questões de aposentadoria. Esse terrorista para as armadas chama-se Jair Bolsonaro. Então vamos deixar isso bem claro. O presidente Jair Bolsonaro que coloca as armadas nessa situação. É ele que instiga e fala do exército e fala das armadas. Desculpem, gente, não há uma manifestação de um general, de um almirante ou de um brigadeiro contra a ordem democrática. Não há. Os militares estão agindo com parcimônia. O chefe das armadas já se manifestou por nota, dizendo que as armadas sabem qual é a sua missão constitucional, que não é a daquela interpretação canhestra de alguns juristas de ocasião, mas o problema é o presidente da República que aplaude Ustra, um torturador, ou vamos negar que Ustra foi torturador, que aplaude e tem um histórico de aplaudir o abate do adversário, o silêncio à imprensa. É a história do presidente da República, não a minha história, não a da Gisele. Então o problema é o presidente da República, que tem um fetiche, é algo freudiano praticamente, com a repressão armada dos militares pós-64, coloca os militares de hoje, que são militares diferentes, numa situação muito ruim. Eu vou ser muito honesto, eu acho muito mais fácil os militares terem a paciência torrada com o presidente da República do que com o Congresso e com o Supremo. Anteriormente, Gisele, o Tiago chegou a citar que o próprio presidente Jair Bolsonaro seria o terrorista para as armadas do país. Então, o seu argumento sobre esse assunto que nós estamos discutindo agora, antes de avançar mais um pouco. Pois é, justamente retomando então, desde que iniciamos esses debates, retomando todas as falas do presidente, até anteriormente, desde a sua posse, eu não consigo encontrar ou me lembrar de falas do presidente dizendo que tem essa tendência autoritária, que flerta com a ditadura que é uma palavra muito forte, Tiago, e eu concordo. Fatos históricos
tristes e marcantes, nos servem para nos ensinar a sermos melhores, a avançarmos na civilidade, na civilização. Então, é preciso que aprendamos muito com as lições da ditadura, justamente para não cometermos esses erros novamente. Não há nas Forças Armadas nenhuma intenção, nenhuma declaração e, novamente, não há por parte do presidente, nas suas falas, nada que tenha correlação com ditadura. Ele fez um longo pronunciamento que nos interrompeu num dos últimos debates que fizemos e falou em harmonia entre os poderes e falou em democracia. Ele sempre fala em povo, do poder do povo, da honra com que recebeu esse poder do povo, fala que não tem interesse em reeleição, ou seja, ele está lá para atuar até o final deste mandato pelo bem do país. Vimos há pouco essa operação da polícia, que sejam muitas operações da polícia investigativas que combatam todos esses atos de corrupção por conta da flexibilização da lei de licitação. Portanto, é um presidente que tem um discurso muito afastado de autoritarismo e de ditadura. Então, não vejo no presidente justamente essas palavras tão duras que justifiquem esse medo, esse temor do ministro Celso de Mello. E vejo, sim, um comprometimento da imparcialidade do ministro depois do vazamento dessas informações para julgar ou para participar de julgamentos de casos que envolvam presidente Bolsonaro ou bolsonaristas, justamente porque ele manifestou aí uma posição muito característica contra essas pessoas e contra, inclusive, o presidente. Tiago, eu tenho que trazer mais uma informação. Eu só percebi que você balançou a cabeça ali enquanto ela terminava a fala. Por quê, Tiago? Rapidamente. Eu fico imaginando o tribunal de Nuremberg, se os juízes de Nuremberg não pudessem ter se manifestado contra o nazismo, se eles não poderiam julgar também a alta cúpula da SS e do Reich. Eu não entendi. É uma posição pessoal contra apoiadores que praticam os excessos, as violências, as provocações contra os poderes. Meu Deus do céu, a gente já falou várias vezes aqui sobre o que é impedimento, suspeição, aonde que o ministro Celso fica impedido ou suspeito. Isso é uma violação do direito, no mais comezinho do direito. O ministro Celso fez uma crítica a quem está propondo, quem está praticando crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Crimes comuns, organização criminosa, com atentados aos ministros, mapeamento de onde as famílias dos ministros andam. O que tem a ver isso com o ministro falar os bolsonaristas, esses que pedem AI-5, querem instalar uma ditadura? Isso faz dele impedido. Desculpe, todos os ministros do Supremo vão pensar isso. Todos os congressistas pensam isso. Qualquer pessoa razoável pensa isso. O que essas pessoas querem é criar o confronto para dizer o juiz é parcial. Nós não aprendemos nada com a história? Será mesmo? Gente do céu, é o elementar do direito. Tiago, então, para trazer mais um elemento para essa discussão, já que você tocou também nas manifestações e em protestos, né? No próximo domingo vai haver uma manifestação contra o governo. O presidente Jair Bolsonaro, então, pediu para os apoiadores dele deixarem as ruas. Vamos ver. Sacando domingo o movimento, né? Isso. Deixa sozinho domingo, tá ok? Deixa sozinho domingo. Ninguém vem. Aí, eu não coordeno nada, não sou dono de grupo, não. Certo? Eu não participo de nada, eu só vou prestigiar vocês, estão me apoiando. Vocês fazem um movimento limpo, decente, pela democracia, pela lei e pela ordem, tá certo? Eu apenas compareço. Não conheço praticamente ninguém desses grupos. Eu acho que já que eles marcaram para domingo, deixa ele domingo lá. Deixa eles lá. Deixem o domingo para eles. Foi a frase ali, né, que permaneceu, inclusive está na nossa tarja, entre aspas. Gisele. Pois é, esse é o presidente que quer a ditadura. É o presidente que falou de novo em democracia, é o presidente que pede para os seus apoiadores, sem que ele, deixando claro a ressalva de que ele não participa desses grupos, que pede, então, que as ruas sejam deixadas livres para os manifestantes contra o seu governo. É um ato democrático. É exatamente isso que o presidente tem que fazer. É exatamente isso que o presidente vem fazendo. E eu acho curioso como
todo tipo de manifestação e tudo que acontece de relevante ou de complexo ou de conflitante, sempre de alguma maneira é feita essa ligação diretamente a atos do presidente ou a falas do presidente. Então, vamos aguardar para ouvir quais serão as críticas a essa fala do presidente, que pede, então, para os seus apoiadores, que diz que comparece para se aproximar desses apoiadores quando fazem essas manifestações espontâneas. Ele, então, pede, nesse momento, que no domingo que vem as ruas sejam livres para os manifestantes contrários ao seu governo. Vamos aguardar para ver quais serão, então, as críticas à fala do presidente ou de que forma esse presidente que fala em democracia tenha agido de forma antidemocrática nas suas palavras ou nas suas atitudes. Eu não consigo ver. É isso mesmo que o presidente tem que fazer. Tiago, deixem o domingo para eles. O seu comentário. Fez muito bem o presidente da República. Deve ser elogiado quando deve ser elogiado e não receber as defesas excessivas que muitos ainda dos seus poucos simpatizantes guardam a ele. Deixem, evitem. O ideal seria que todos estivessem em paz e pudessem se manifestar quando bem quisessem. Mas parece que as pessoas, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro conhece os seus, sabe que esse pessoal não é muito também pacífico, não é? Então, é complicado. Eu fico pensando aqui, será que as pessoas sabem o que significa ditadura militar? Será que as pessoas sabem quem foi o general Ustra? Será que as mulheres sabem o que era feito com as mulheres? Por exemplo, com canos sendo introduzidos em suas partes íntimas e baratas sendo colocadas dentro do corpo de mulheres? Será que as pessoas sabem que o presidente Jair Bolsonaro louvou Hugo Chávez quando ele chegou no poder? Será que a gente sabe que o Major Curió, um assassino acusado pelo Ministério Público Federal, foi recebido há 3 semanas no Palácio do Planalto? Então eu vejo assim, é complicado, né? Eu faço a saudação às armadas, eu olho para um presidente da República que age de uma forma totalmente estrambelhada na maior parte das vezes. A gente vai se esquecer do Chega Pi, porque foi contra ele. A gente não vai falar da hipocrisia de aplaudir a Polícia Federal num dia e no dia seguinte ficar revoltado porque era contra os dele. Esses são os bolsonaristas que jogaram bombas na casa de ministro, que começaram a mapear as famílias. Quero ver alguém aqui desse debate começar a ter família mapeada e ficar tranquilo falando sobre política. Então, gente, o Brasil está passando por um momento muito sério. Muito sério. Nós já passávamos por causa da corrupção lá atrás. E agora, mais sério ainda, porque é a incolumidade física que está em jogo. Tiago, deixa eu acrescentar então mais informações neste debate entre você e a Gisele. Nós conseguimos então uma transcrição ali da conversa do presidente com os seus apoiadores. Um apoiador diz então: precisamos acabar com esses caras de preto batendo na gente, presidente. E aí o presidente Bolsonaro responde, abre aspas, olha, tá marcado domingo o movimento, né? Fecha aspas, o apoiador. Isso. O Bolsonaro diz então, deixa eles sozinhos no domingo, tá ok? Deixem eles sozinhos. O apoiador, ninguém vem? Pergunta. E Bolsonaro responde, abre aspas, eu não coordeno nada, não sou dono de grupo. Eu só vou prestigiar vocês que estão me apoiando. Fazem um movimento limpo, decente, em favor da democracia, pela lei e pela ordem, tá certo? Eu apenas compareço. Não conheço praticamente ninguém desses grupos. Eu acho que, já que eles marcaram para domingo, deixa eles domingo lá. E eu passo então primeiro para a Gisele, já que o Tiago fez a última fala. Exatamente. Essa é uma fala de uma pessoa que exalta a democracia. Deixemos os manifestantes contra o governo, que já avisaram que farão a manifestação, que se manifestem. Deixemos então o próximo domingo para manifestações
contrárias ao governo, inclusive porque o governo precisa saber quais são as insatisfações desses grupos que virão se manifestar. Ele precisa entender esse tipo de insatisfação para poder agir, para poder atender às demandas que precisam ser atendidas desses grupos de oposição. Os contrários, eles são extremamente importantes para nos ensinarem a enxergarmos o outro lado. Tiago e eu aprendemos muito um com o outro, com as nossas interrupções, com os nossos debates acalorados, justamente porque nos provocamos a pensar muito além daquilo que já conhecemos. Nos obrigamos a buscar outros argumentos e muitas vezes mudamos de opinião. Gisele. Sem dúvida. Tiago, eu tenho 1 minuto para você antes da gente ir para as considerações finais, marcando aqui agora no cronômetro, hein? Super simples. A Gisele, aplaudo as palavras e os argumentos da Gisele, porque de fato é isso. Gente, eu não sou inimigo de quem pensa diferente de mim. Não sou inimigo da Gisele, pelo contrário, minha amiga. A gente vai desligar a câmera, a gente vai tomar um café. Não tem nada... Isso, as pessoas precisam entender. Esse brasileiro médio precisa entender de uma vez por todas. Quem pensa diferente da gente não é nosso inimigo. E, desculpem, vocês querem ser para sempre o que vocês são? Vocês não admitem que uma outra pessoa pode estar certa e você errado em um ponto? Em um ponto. É isso que eu não consigo entender. Eu posso ser firme nos meus argumentos quando eu tenho fatos para ser firmes nos meus argumentos. Ok, Tiago. Agora, que é isso? Que momento ruim que a gente está vivendo, gente. Que momento ruim. Ok, Gisele, 2 minutos então cronometrados para suas considerações finais. Vivemos realmente um momento ruim que não é exclusividade do Brasil, o mundo todo viu nesse final de semana muitas manifestações exaltadas, muitas manifestações com violência, e é nosso dever de cidadãos de fazermos uma análise crítica dessas situações, de compreendermos que estávamos no mundo todo confinados há 70, 80, 90 dias e que agora então retomamos a nossa liberdade, o nosso direito maior, e é preciso que o exercício dessa liberdade seja feito com muita responsabilidade, com muita parcimônia. A todos que vão às manifestações devem continuar participando de manifestações sem cometer excessos. Nós precisamos aprender com os contrários, nós precisamos aprender a respeitar os contrários, porque também a manifestação contrária é muito importante. O que não se pode admitir de forma nenhuma é a violência verbal, é a violência física, é a incitação da violência nessas manifestações. Vamos preservar a nossa liberdade de manifestação pacífica para que possamos mostrar juntos aos nossos governantes que o poder é nosso, o poder é do povo, não é deles. Tiago, seus argumentos finais. Gisele foi mais econômica, você tem aí 2 minutos. Obrigado, meus amigos, pelo debate de hoje. Obrigada. Minhas palavras finais, elas devem tecer algumas coisinhas simples sobre, o que nós estamos vivendo no mundo inteiro. A ultradireita, não a boa direita, não os conservadores, não os liberais, a ultradireita tomou o poder, ou pelo menos tem grandes simpatizantes nos maiores países do mundo. A ultradireita é tão abominável quanto a ultraesquerda. Ela é representada por falanges e por grupos armados que vão nos Estados Unidos contra negros. No Brasil, contra pessoas de esquerda e contra negros e homossexuais. Na Europa, há uma ascensão cada vez maior de grupos que aplaudem Hitler. Quando eu faço esse breve início aqui, por uma razão. Quando eu e Gisele falamos que somos amigos, que do debate saudável nasce a hipótese feliz, que é bom termos esse tipo de debate, muitas vezes até um pouco mais acalorado, nós não estamos falando, eu particularmente, não estou falando de pessoas que flertam com a Ku Klux Klan, com grupos extremistas ultranacionalistas europeus. Não estou falando de pessoas que flertam com o racismo, contra a misoginia e principalmente e fundamentalmente também contra gays. Com essas pessoas não há diálogo. Com essas pessoas só existe a lei penal. Só existe o silêncio que a lei penal impõe a elas. Essas pessoas não têm o direito de proclamar nas ruas que são favoráveis
à morte de judeus, ao tratamento não igualitário de negros, de mulheres, de homossexuais. Elas não têm esse direito. Então, eu vou deixar bem claro, a democracia tem um limite, e o limite é o da lei. Passou dela. Ok. É crime. Tiago e Gisele, muito obrigado pelo debate de hoje, que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Obrigado. Obrigada. Bom, para você que nos acompanha, todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.